E é importante o papel da mídia, do fortalecimento, de socialização de experiências que tem realmente revolucionado o chão das escolas. E aqui, em especial, as escolas do campo. E eu queria destacar hoje o papel do Forma Campo. Para nós, o Forma Campo, ele se constitui hoje um movimento muito importante para pensar a transformação da escola e, consequentemente, transformar a realidade agrária do nosso país, né? Porque a educação do campo não é só um projeto de escola, é um projeto de sociedade, é um projeto de país e é um projeto que nasce no chão do movimento dos camponeses e camponesas e da classe trabalhadora do campo. Então, Forma Campo, como uma iniciativa exitosa, preciosa, né, oriunda aqui da UESB, que tem como coordenação geral a professora Arlete, uma grande parceira, uma grande intelectual orgânica, que tem mobilizado as diferentes universidades, e aqui eu quero destacar o UFRB, que faz parte desse processo de parceria na materialização desse grande programa que, olha, futuramente se tornará uma política pública, porque o alcance que o Forma Campo tem hoje, imagine, 412 municípios do estado da Bahia. E eu, particularmente, enquanto professora, já completando agora 30 anos de carreira, já trabalhei em várias políticas de formação de educadores e posso lhe dizer assim, ó, com o pé no chão, que o Forma Campo hoje representa uma política revolucionária, porque ela tem assumido um lugar importante, que é chegar no chão da escola. A educação do campo tem sido materializada no chão da escola em virtude hoje desse protagonismo do Forma Campo. Então a gente está muito feliz e está envolvido nesse movimento pujante que tem realmente disputado nos espaços a bandeira da educação do campo. Formação continuada, o próprio nome já diz, é preciso acontecer. Não dá para você fazer um curso, uma palestra e entender que já aconteceu a formação. Essa formação continuada tem que acontecer para que essa reflexão possa se ampliar e cada vez mais possa, como disse, sair das quatro paredes da sala de aula, emergir do chão da escola e chegar até a sociedade. Perfeito. Essa sua colocação foi muito pertinente porque o Forma Campo se constitui uma formação continuada e, nesse sentido, ela tem uma característica muito importante. O Forma Campo, ela tem democratizado o acesso à formação e não só isso, ela tem dado espaço ao professor da escola ser protagonista dessa construção. Então é o grande diferencial. O Forma Campo tem atendido aquilo que Arroio fala. A gente tem que superar os modelos delegados de formação. E o Forma Campo tem feito isso, ao permitir que o professor ele construa também conosco essa trajetória. Vitória da Conquista, aqui acompanhando de perto mais um encontro do Forma Campo, posso dizer assim, porque é o 7º encontro de educação do campo aqui na Bahia. Antoniel, para falar um pouquinho sobre esse momento. Antoniel, que é um dos coordenadores do Forma Campo, formadores territoriais. São quantos formadores na Bahia, Antoniel? Nós estamos, se eu não estiver enganado, são 27, mas 27 formadores, que são um em cada território de identidade. Não, passa um pouquinho. Na verdade passa, porque agora eu não estou completo o número exato, porque tem territórios que nós temos 2 coordenadores. Tem território que tem tem território que tem 2. Então, e está disponibilidade também, porque é um trabalho que é voluntário. Isso, passa de 30 coordenadores territoriais hoje que nós temos que fazem essa contribuição, né, esse trabalho forte, Magno, de militância. Né, um programa que se origina dessa militância e vem aí há 3 anos, indo para o 4º ano, fazendo esse trabalho, e eu digo sem dúvida nenhuma, sem vergonha, sem medo de críticas ou do que tiver de vir, que é um programa que vem revolucionando a Bahia, de fato, na formação continuada de educação do campo. Não tem outro programa igual. E eu ouso até dizer, Brasil, não tem outro programa igual de formação continuada pautado para a educação do campo, do potencial e da abrangência que o Forma Campo tem tomado, tem que se constituído aí nesses 3 anos já de programas, indo agora para o 4º ano. Você, claro, não fala em nome da UFRB, porque o professor Vávio José está por aqui, que é vice-reitor, a professora Tessiana também, que representa a UFRB, mas você é oriundo da UFRB, é mestre daquela universidade que é a maior universidade criada federal nos últimos anos aqui na Bahia, nessa nova perspectiva para a educação que foi criada há cerca de 20 anos atrás, do ensino superior. A UFRB, segundo o professor Fábio Josué, professor doutor, que é o vice-reitor, é a maior universidade. Enquanto fruto dessa universidade, você que é mestre, como disse, que recado você deixa para quem é da Bahia e do Brasil, porque o primeiro curso de formação do campo no Brasil é na UFRB, é lá que existe o mestrado e o único mestrado também da América Latina.
Isso, Magno. A UFRB é essa universidade mais diversa que nós temos, né, que consegue agregar aí os vários diversos que historicamente foram colocados aí à margem da nossa sociedade, né, e dentre eles os povos do campo. Então é uma universidade que tem abraçado o programa de mestrado em educação do campo. Foi uma reivindicação dos movimentos populares, dos movimentos sociais do campo, entendeu? Então na sua articulação movimentaram, mobilizaram, provocaram e aí se vem instituído o mestrado profissional em educação do campo, ao qual eu tenho um imenso e um grande orgulho ter feito parte, ter tido o privilégio de fazer parte desse mestrado e de buscar estar colocando em prática a essência desse mestrado, que é o trabalho da militância, que é o trabalho feito com as bases, feito nesse processo da gente conseguir fazer chegar o conhecimento naquelas comunidades, naqueles povos que ainda continuam, vamos dizer assim, desfavoráveis, ou que a política pública ainda não tem chegado. Invisibilizados, né? Pela política pública, por uma parte da sociedade. Com certeza, Magno. Então, como alguém que vem, né, dessa base, que é do campo, que tem uma raiz histórica humilde, e que a universidade, ser o primeiro da família, né, manda aqui um grande abraço à minha mãe Erundina, ser o primeiro da família a ingressar nesse espaço. Então hoje eu tenho esse grande, vamos dizer assim, missão, que é fazer com que o que eu tenho aprendido, o que eu tenho conhecido, chegue a esses outros, chegue aos outros meus que lá estão e contribuem. E a formação continuada é algo necessário e importante para que a gente faça esse conhecimento chegar lá e desmistificando. Eu estudei naquela escola ali, em que chegava o material, as cadeiras era aquela, comprava nova, colocava para a escola da urbana e pegava, só mandava para a escola que eu estudava. Então, senti na pele o que é isso. Então, hoje, quando a gente busca levar e perceber que hoje nós temos direito de ter uma educação qualificada, tanto a nível de estrutura física, mas a nível de conhecimento, que é o mais importante, porque o conhecimento é poder. Então, conhecimento a gente precisa, que é isso que vai transformar, a gente tem que compartilhar. Então hoje eu tenho visto isso, me identifiquei muito grande, e hoje o Formacampo para mim é uma bandeira de luta, porque justamente esse espaço que a gente faz com que esses conhecimentos que a gente vem aprendido a nível acadêmico e constituído nessa trajetória, chegue também para esses outros e transforme essas outras comunidades. Como é que é compartilhar informações, conhecimentos, compartilhamento de vida? Porque eu sei que a relação de vocês com a professora Arlete Ramos é uma relação de muita proximidade, a grande sumidade nesse segmento. E agora, mais recentemente, com os professores Fábio Josué e também a Tessiana. Talvez o contato com a Tessiana e o Fábio tenha sido mais próximo por conta da UFRB, mas a professora Arlete, mesmo estando distante do ponto de vista físico, mas está sempre muito próxima por conta das redes sociais, cobrando de vocês, o GPENDEC está por aí, que é um grupo de estudos. Como é que é essa relação? Isso te acrescentou em que na tua vida? Magno, esse contato, na verdade, vem em 2021 com a professora Arlete, né? Recebi uma mensagem à noite, porque a professora Arlete, né, falando um pouco do Formacampo, não conhecia quem era. A professora Tessiana indicou seu nome, porque nós estamos aqui com o programa, aí explicou um pouco o desenho do programa, aí ela já disse logo, mas não temos recursos, não tem recurso, não tem recurso, é na militância. Eu disse, rapaz, e aí eu estava, porque eu sou, né, professor efetivo aí no município de Laje, de Santo Antônio de Jesus, né, e deixo aqui também saudar aqui a professora Indiamara, secretária municipal de Laje, né, porque tem sempre dado um apoio e ter dado essa condição da gente estar aqui hoje no evento, também não só eu, mas os colegas que estão aqui também representando o município, né, Santo Antônio de Jesus também, que tem aí abraçado recentemente. Mas, então, naquele momento, trabalhando em 2 municípios, 3 escolas, 60 horas, na pandemia, né, que a gente estava no processo de ensino remoto. Mas ali também, Magno, eu vi dentro desse grande desafio que ali a mim era posto, e eu não gosto de assumir nada que eu tenho dificuldade de conseguir dar conta, pela responsabilidade que nós temos, mas eu vi que era oportunidade. Porque a gente vinha já com o Fórum Territorial de Educação do Campo do Vale do Recôncavo, a gente vinha buscando fazer a formação, fazer a educação do campo chegar nas redes municipais, nesses territórios, e a gente tinha uma dificuldade. Então, às vezes a gente chegava para o município, levava uma proposta de realizar um seminário e às vezes a gente recebia uma negativa, ou às vezes a gente recebia espaço, mas não recebia as condições para ali desempenhar a mínima necessária.
Então eu disse, poxa, a hora é agora, porque eu sei que não está chegando. Eu vim ter conhecimento da educação no campo, mas tardiamente, ou seja, algo que foi discutido já desde o final da década de 90, materializado em diretrizes em 2002. Eu entro de faculdade em 2004, saio em 2006, só em uma especialização em 2013, que eu fiz na UESC, é que eu vim ter esse contato, que não foi nem provocada pela própria universidade, foi através do meu desejo de pesquisa, e aí através da minha orientadora, a professora Priscila Gomes Dornelles Avelino, que eu tenho um carinho, uma gratidão imensa, a uma pessoa que eu carrego para a vida, não só como orientadora a nível acadêmico, mas como uma pessoa que me ensinou muito enquanto sujeito, enquanto vida, enquanto pessoa social, enquanto coletivo. Meu abraço e a minha gratidão eternamente. E através dela vim ter esse contato com a educação. Comecei a estudar e fui vendo, identificando algumas marcas que eu tinha em mim, de sempre gostar de trabalhar em escolas do campo, de querer sempre estar lá. Então, fui identificando isso através do mestrado. E aí... Vamos lá, aqui no bate-papo na UESB, cidade de Vitória da Conquista, a professora Júlia, para falar um pouquinho sobre a importância desse movimento pujante. A professora doutora aqui é também do Forma Campo, é da UESB, trabalha e debate esta necessidade de discutirmos o que é o campo, sobretudo para um país como é o Brasil, que é eminentemente agrícola, é rural, e fortalecendo essas políticas públicas também em mais um encontro, esse que é o 7º aqui em Vitória da Conquista. Esse é o nosso 7º encontro e é sempre, né, bem recebido. As pessoas respondem ao nosso convite de uma forma enfática por conta das necessidades, das lacunas que nós temos e aí a ausência dos estados e municípios que deveriam cumprir com o seu papel não seria provocar, mas de dar continuidade à formação inicial, né? Por conta de que os objetivos da formação inicial, eles são diferentes, embora dentro de um contínuo, daquela formação continuada. Então, a formação continuada nas escolas, que deveriam ocorrer de acordo com um levantamento de necessidades das secretarias municipais de educação da sua rede. Né? Então, por exemplo, neste momento nós estamos e nós incluímos, por uma necessidade que constatamos, a educação em tempo integral. E aí os municípios e estados, eles já deveriam ter começado a trabalhar na formação continuada nessa perspectiva. E então, desse ano, nós incluímos a educação em tempo integral no âmbito dos nossos estudos para a formação continuada nos municípios que aderiram este ano ao Forma Campo. Então, o Forma Campo, ele vem e responde a uma necessidade das redes de formação continuada, e aí, no caso específico, da educação do campo. São 412 municípios que fizeram adesão esse ano, mas não basta apenas aderir. Aderir é o primeiro passo. Já fez a reflexão com relação à formação inicial que compete às universidades, e aí a gente precisa todas as vezes falar sobre a necessidade de cada vez mais fortalecer as instituições públicas, mas essa formação continuada, ela precisa acontecer por meio dos outros entes federados, os municípios e também o Estado. O Estado da Bahia, que é um Estado que precisa, inclusive, dar mais retorno para a sociedade no que se refere à educação do campo. Isso tem acontecido de forma ainda tímida, mas provocada por movimentos como este. Os movimentos sociais, na sua história, né, eles provocam tanto o Estado-nação, né, com políticas de Estado, quanto aos governos, estados e municípios. Eu diria que o Estado da Bahia precisaria, assim como os outros entes federativos, cumprir com aquilo que está estabelecido no âmbito dos direitos sociais constitucionais. Portanto,
O trabalho que nós fazemos é um trabalho das universidades, neste caso específico, das universidades que são parceiras, e aí nós temos como parceira do Formacampo a UESC, que é a universidade onde eu atuo, a UNEB, Campus Bom Jesus da Lapa, a UESB, que é quem, por causa de professora Arlete, né? E embora o Formacampo, a sua semente tenha nascido na UESC, né? Então, a Arlete, quando vem, traz o Formacampo, mas nós continuamos com parcerias e agora nós temos também a UFRB. Então, observe que é uma rede que foi sendo construída a partir das necessidades que nós fomos constatando na procura desses municípios pelo Formacampo. O Formacampo, a gente tem bem claro isso, Magno, que o Formacampo, ele não responderá e nem responde a todas as necessidades dos municípios. Então, o que nós faremos também agora, a Secretaria do Estado da Bahia, ela será também a nossa parceira. Então, nós esperamos que possamos ir presencialmente nos municípios para também trabalharmos mais próximo e direto com a realidade desses municípios. Então, seria de se esperar e que nós temos a esperança, né? Eu não gosto muito disso porque parece um pouco piegas, mas nós temos o objetivo, né, sendo mais prática, o objetivo, e esperamos a contrapartida desses municípios que continuem e que planejem e que coloquem como uma prioridade a formação continuada. E aí eu diria, a educação do campo, sim, por conta do fechamento das escolas, que nós possamos contribuir à reflexão de que o povo do campo, o povo campesino, precisa da educação, no seu sentido de ensino, lá na escola, né? É a ponta, é uma outra parte, porque há necessidade de trabalharmos com as especificidades da população campesina. Nesse quesito, deveria ser o objetivo, a formação continuada, para que essas pessoas, para que os educadores e educadoras possam atualizar os seus conhecimentos a respeito das especificidades da educação do campo. Em outro âmbito, também é necessário que, quando o município faz isso, ele está cumprindo com a sua obrigação. Não é esmola, não é caridade. É um direito. E como direito, os municípios deveriam constituir suas políticas públicas municipais para, por meio delas, materializarem um direito. E isso significa, por exemplo, cuidar da infraestrutura dessas escolas, né? Trabalhar com a formação continuada. Por exemplo, Magno, nós temos as classes multisseriadas, que é uma especificidade da educação do campo. Por anos, nós dissemos que as classes multisseriadas eram ruins, mas existem métodos que nós temos, métodos refletir como eu estou trabalhando com essas classes e não a formação dessas classes. Exatamente. O problema está na formação continuada dos docentes, das docentes. Vamos lá, de volta aqui na Web TV Undime. Estamos em Vitória da Conquista. Capitão Benjamin, dirigente municipal de educação de São Miguel das Matas, território de identidade do Vale do Jiquiriçá, está aqui participando deste encontro, que é o 7º encontro estadual de educação do campo, ao lado de profissionais que também são da rede pública municipal de São Miguel das Matas e outros tantos do Vale do Jiquiriçá, e por que não dizer da Bahia, e ele fala sobre a importância desse encontro para São Miguel das Matas, sobretudo.
Bom dia, Magno. É realmente muito interessante para a gente participar desse evento, né? Representando São Miguel das Matas, um município em que a maioria da população está no campo, né? Nós temos 11 mil habitantes, 3 mil na zona urbana e 8 mil na zona rural. Então, nossa educação ela é majoritariamente do campo, né? Nós temos 9 escolas no campo atualmente. Então, foram 2 dias de muito aprendizado. Nós estamos saindo felizes, né? De sabermos, primeiro, que estamos saindo melhor do que viemos. A interação até com outros municípios, né, como é o encontro territorial, nos serve de grande aprendizado, né? Mais feliz ainda por estarmos aqui juntamente com a professora Rosana, que é a nossa formadora, a coordenadora do Forma Campo, e encontramos aqui o professor mestre Antoniel, né, um jovem saído lá de São Miguel das Matas, da região do Engenho Velho, né, foi nosso aluno. E a gente vê, hoje, um mestre em educação do campo, né, também sendo um dos responsáveis por esse evento aqui, um dos palestrantes. E isso para a gente é motivo de orgulho, né? Primeiro, de ver a educação, mais uma vez, como instrumento de transformação social e permitindo que é possível para todos. Antoniel, a realidade de Antoniel não é diferente de muitos jovens lá de São Miguel, né, que não vieram de famílias socialmente favorecidas, né, vieram realmente trabalhadores rurais e conseguiram atingir esse patamar. Hoje ele representa aqui os 2 territórios, né, território recôncavo e território do Vale do Jiquiriçá, né? Poderia ter sido melhor aproveitado em São Miguel das Matas, né? A gente vê às vezes que aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre. Eu conversando com o Antoniel, ele me disse o seguinte: ele é o único até o momento da família que conseguiu estudar até o ensino superior e tenta fazer desse estudo um exemplo para os seus. Certamente os seus posteriores, ele traz esse exemplo para os sobrinhos, para os primos, enfim. Isso é muito bacana, a gente poder falar sobre, como tu bem disseste, alguém que venceu e continua vencendo na vida através da educação. Pois é, eu acho que o aproveitamento de profissionais com a história de Antoniel no próprio município, ele é interessante porque ele não fomenta só a educação, né, como instrumento de transformação social só para os familiares e amigos dele, mas também para todos os jovens do município, né, que poderiam ter o mesmo destino, né, ou até chegar a alçar voos maiores. Voltando para São Miguel das Matas, eu conversando também agora em off com Rosana, já existe aí uma previsão de formação continuada para os profissionais de educação de lá da rede municipal. Vale dizer que, embora tenhamos grande parte das escolas na zona rural, as que estão na cidade também recebem estudantes do campo. Estudantes da zona rural, precisamos também refletir sobre esses estudantes que chegam até a cidade. Pois é, Magno, não só isso, né? Como também eu discuti isso com a Rosana, né? De que a maioria dos nossos alunos vem da zona rural, né? E também alguns dos nossos professores que vão para a escola do campo, eles são da cidade. Então é preciso que haja essa discussão em tempo real, né? Para que até esses professores eles possam compreender, porque tem professor que está ali na zona rural, ele está ali fazendo um trabalho, até que por mais de excelência que seja o trabalho dentro da sala de aula, mas ele precisa se inserir no contexto da comunidade. Para entender, nós temos comunidades distintas e cada uma com suas idiosincrasias, né? A gente não pode, por exemplo, a dinâmica da comunidade da Sucupira, ela é diferente da comunidade de Fátima, ela é diferente do Arco Verde, diferente do Engenho Velho, do entroncamento da Bufi e assim por demais, né? Então cada um com sua realidade. Então é preciso, né, que a gente tenha essa interação e nós provocamos isso, conversamos com a Rosana, da necessidade de levarmos essa discussão do Forma Campo lá para o município, né? Então a Rosana hoje atua como coordenadora da formação. Nós temos alguns profissionais da nossa rede, né, que estão fazendo curso, formou uma turma ano passado, já estamos com uma nova turma agora, temos alguns profissionais inscritos, inclusive vamos convidar, né, esses profissionais que formaram, que estão formando, para também fazerem parte desse momento que pretendemos ter com nossos profissionais da educação. Acho que é uma discussão bastante salutar. Olá, Igor, falando um pouquinho sobre a concepção e, consequentemente, o entendimento da escola integral, de tempo integral, posteriormente o planejamento e, consequentemente, a execução desta nova política pública, se é que ela é nova. Vamos lá, Magno, tudo bom? Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de concepção. Se nós não partirmos do princípio de que a educação integral ela precisa ter uma perspectiva, né, pautada na formação humana, né, numa perspectiva omnilateral que dialogue com todas as dimensões do sujeito, a gente se perde no caminho. Então é essa concepção que nós, do Comitê Territorial Baiano de Educação Integral e do Forma Campo, entendemos. A gente precisa partir da concepção de uma formação integral humana,
formação omnilateral. É preciso fazer um planejamento, Magno, porque se não tiver planejamento, a gente não consegue fazer a materialização, de fato, fazer com que essa materialização aconteça no chão da escola. Esse planejamento parte desde a estrutura, pensar nos espaços, pensar nas propostas, pensar nas atividades que vão ser desenvolvidas, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo as famílias, ouvindo os sujeitos, para eles entenderem qual que é a proposta dessa educação. Por que a gente está falando de ampliar o tempo? Para que a gente tenha mais condição de pensar na formação humana. Então esse planejamento ele é primordial para que aconteça de fato a perspectiva da educação integral em tempo integral. E se nós não fecharmos tudo isso com a formação continuada, tanto de professores, quanto de educadores sociais, de todos os envolvidos na escola, a gente também está fadado a cair no fracasso, porque a gente entende que essa concepção que eu falei aqui agora há pouco precisa estar também sendo interpretada, compreendida por todos os professores, todos os educadores sociais e todos os agentes que estão na escola, para que de fato ela seja uma escola integral e de tempo integral. Vários temas que permeiam a educação do campo. E especificamente hoje pela manhã, nós tivemos a roda de conversa sobre agroecologia, educação ambiental, um contraponto para o agronegócio. E foi bem interessante, saiu várias demandas de lá, inclusive um seminário, proposição de fazermos o primeiro seminário de agroecologia e educação ambiental, voltado para a educação do campo, discutindo o ser humano dessa forma holística, emancipatória, pensar na questão ambiental como um movimento de base, assim como a agroecologia, que é um movimento de base, e as escolas do campo precisam ter esse olhar específico e sistêmico da educação ambiental, numa visão socioambiental, porque a gente está vendo aí, será que é uma crise climática ou uma crise de mudança de comportamento dos seres humanos? Porque se a Terra está doente, significa que o ser humano também está doente. Não está bem, o ser humano também não está bem. De volta aqui na Web TV Ondime Bahia, estamos em Vitória da Conquista, secretário de Educação, DME, recém-assumido lá em Andorinha. A professora Lodiné teve que se afastar e, naturalmente, já estava numa outra pasta e ele assume agora a educação. Está em Vitória da Conquista acompanhando este encontro do Forma Campo. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, é um prazer estar aqui na formação do Forma Campo, Mais um evento em parceria que a Undime também faz parte. Essa entidade que tem nos ajudado muito os municípios a evoluir na sua educação. E aqui não está sendo diferente, a gente agradece pela participação, dos convites que foi nos feito. Estamos aí assumindo, como você disse, recentemente, mas muitos desafios, mas muita coragem, uma equipe boa que nós temos lá em nossa cidade, na educação, um prefeito que colabora com as ações, as atividades da educação, e aqui estamos só aprimorando para que o nosso município venha a ganhar. Pois é, Andorinha fica no Piemonte norte do Itapicuru, território de identidade aqui da Bahia, professora que está se afastando, faz parte também da diretoria executiva. Como é que é trabalhar dessa forma, assumindo uma nova pasta? A gente sabe que a coletividade ela fala mais alto e você certamente acredita nesse coletivo que lá está, que com certeza vai te ajudar também e muito. Com certeza. Eu estava na Secretaria de Administração, sou professor também, sempre tivemos junto com o Lordinéia, e aí a gente facilitou bem. A equipe, como você falou, uma equipe bem composta, com pessoas comprometidas, e aí a gente vem aprendendo e somando a cada dia mais para que a Andorinha cresça como vem crescendo na nossa educação. Como percebeu o encontro, estamos já terminando esse segundo dia aqui em Vitória da Conquista, é uma educação que trata essencialmente do ser humano, na sua completude. Como é que percebeu esse encontro aqui em Vitória da Conquista? Realmente é isso que o Forma Campo tem mostrado, e lá o nosso prefeito tem essa preocupação também, de deixar o homem do campo no campo e
dar condições para que eles venham melhorar, se aperfeiçoar e cada dia mais conseguir novas fronteiras, novos desafios, enfim, ser gente como a gente quer, novas conquistas. Então é isso que a gente tem, a nossa bandeira lá de Andorinha é essa, e com certeza Lourdinéia fez um excelente trabalho. Estou aí tentando ajudar, fazer um pouquinho também. E, enfim, agradecer demais pela formação, parabenizar o Undime, que os eventos que tem feito sempre são de primeira qualidade. E estamos lá, Andorinha. Não esqueça de convidar a gente nos próximos eventos. Obrigado. Eu que agradeço, tenha uma boa tarde. Muito bem, de volta aqui na Web TV Undime Bahia. Forma Campo é cultura, Forma Campo é poesia, Forma Campo, inclusive, é toda essa produção que nós estamos apresentando agora. E Gil vai falar um pouco sobre essa, a gente pode dizer, uma pequena exposição acontecendo aqui também neste encontro em Vitória da Conquista. Gil. É isso aí, a proposta inicial, como já falamos em outros momentos, é o entrelaço de conhecimento e saberes, né, presente aqui na região e de um modo geral, né, na Bahia. Como aqui temos vários municípios, e a gente abriu um espaço para todas as leituras e releituras de mundo. A exemplo do lançamento de música, de poesia, de literatura, e não podia deixar de destacar um companheiro, Wanda Oliveira, que no momento não está em viagem em outra exposição, e que nos cedeu gentilmente, de forma calorosa, a uma das suas coleções, que é a Resistência, onde ele vem ter, através do barro, da madeira, da escultura, ele vem fazer uma releitura dos antepassados indígenas que viviam em nossas terras há tempos longínquos e foram dizimados pelos desbravadores. Então aqui a gente traz aqui algumas releituras, como vocês podem ver, na argila, na madeira, onde ele expõe, né, o sofrimento e a resistência do povo indígena, povo a qual ele é membro, que ele é descendente. Gil, para finalizar, é mais um momento importante. A formação continuada precisa nunca sair do radar. E essa formação não é só trabalhar com um profissional que está na sala de aula, é essencialmente trabalhar, mas é trabalhar com a comunidade escolar. Nós estamos falando de educação do campo, educação familiar. E por falar em educação familiar, parabéns. Eu conversei ontem com teu filho, doutorando também, obrigado. Um outro aqui trabalhando também. Como é que é trabalhar em família, Gil? Eu acredito que a formação familiar, para além do que tem nos livros, ou para a sociedade, existe uma parceria. Então, a gente tem o privilégio, né, de ter um lar, vamos dizer, quase que acadêmico também, porque ambos estudam. E é isso, a educação é também isso, é o entrelace da família, independente da sua formatação, né? Ou convencional, como a sociedade considera, ou qualquer outra forma de família. Então, assim, é uma honra para a gente dizer que somos pesquisadores unidos também pelo laço familiar. Querendo manter contato contigo, deixa contato, fica à disposição. Eu sei que você está à disposição também dos municípios da Bahia e do Brasil. É um trabalho, como disse, de formação continuada. Levem essa equipe também para o seu município. Com todo o prazer do mundo. Bem, eu sou mestre em Cultura Popular e Educação, que é um foco específico que é a EJA, né? Onde a gente vai entrelaçar tudo isso aqui, a gente leva para o espaço, né, da educação de jovens e adultos, espaço escolar, e estamos à disposição para aprendermos juntos, né? Não é ensinar, mas aprendermos juntos. Então, assim, a partir do momento que a gente traz a obra de Wanda Oliveira, que a gente traz artesãos, da cidade, um escritor, um poeta, um cantador, um jornalista como o senhor, então a gente está trazendo também a oportunidade de mostrar diversas facetas, as diversas nuances que a educação tem. Foi também o trabalho agora à tarde na conferência de encerramento com a professora Tessiana Vidal, que teve também esse intuito de chamar para a luta, para a gente pensar uma educação do campo que seja de fato crítica, voltada para uma mudança social e que juntos, é isso aí, juntos seremos mais fortes, juntos somos resistência e juntos, né, podemos fazer modificações importantes na nossa sociedade.